Muitas informações do Fluminense para você, tricolor, nesse vídeo aqui, porque jovem tricolor recebeu uma proposta da Europa e sondagem de outras duas equipes. Debateremos esse tópico aqui, além de falar de craque do Fluminense que entra na mira de gigante europeu. Além disso, qual será o futuro tricolor pós-saída de Fernando Diniz? A gente tem uma informação importante sobre isso, informação de bastidores sobre o jogador muito abalado com essa saída e também, claro, o futuro do nosso ex-treinador e, claro, ídolo do Fluminense, né? A gente tem que ser sincero aqui, por mais que a saída tenha sido num momento não tão bom, Fernando Diniz marcou o seu nome na história tricolor, é um cara que a gente mantém muito carinho. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo, ative o sininho e vamos falar de Fluminense. Quero começar esse vídeo aqui falando do futuro de Fernando Diniz, né? Foi demitido pelo Fluminense, o Mário Bittencourt inclusive deu entrevista coletiva no CT ontem, terça-feira, e o Fluminense já começa a se encaminhar para o seu futuro. De outro lado, o treinador tem entrevista coletiva programada para essa quarta-feira para falar sobre a saída do Fluminense, mas muito em alta no mercado, afinal é o atual campeão da América, já tem sondagens de outras equipes. O jornalista Samir Carvalho traz a informação que logo após ser demitido do Fluminense, o Fernando Diniz recebeu uma sondagem do Corinthians. O Corinthians lá em São Paulo não vive um momento muito bom, a diretoria do Clube Paulista está bastante insatisfeita com o trabalho do português Antônio Oliveira e faz essa sondagem ao Fernando Diniz. E além dele, o Corinthians também sondou o Fábio Carille, que é um técnico campeão brasileiro, ídolo do Corinthians, né? Lá em 2017 foi campeão brasileiro, que atualmente treina o Santos, também foi sondado pela diretoria alvinegra, e além dele, o Cuca, que teve uma passagem recente por lá, né? Uma passagem relâmpago, acabou saindo enfim, foi uma passagem muito conturbada, saiu muito rápido de lá. Também foi ventilado lá no Corinthians. Os três nomes agradam ao presidente Augusto Melo. E pegando já esse gancho do Cuca, né, ele está livre no mercado logo após sair do Atlético Paranaense, né? Ele pediu demissão do Atlético Paranaense, clube em que ele estava trabalhando já há algum tempinho. E logo após essa saída do Cuca, né, foi mais ou menos no mesmo momento da saída do Fernando Diniz, o Mário Celso Petralha, que é o presidente do Atlético, fez contato com o staff do Fernando Diniz. Quem traz essa informação para a gente é o GE, e de acordo com eles, o Petralha é muito fã do trabalho do Fernando Diniz, que já esteve lá no Atlético Paranaense em 2018, acabou não conseguindo ter muito sucesso desportivo, mas o Petralha gosta muito do trabalho dele. E aí fez essa sondagem ao staff do treinador. De acordo com o GE, o Diniz, na coletiva que ele vai conceder na manhã dessa quarta-feira, deve informar ali que vai precisar de um tempo longe dos gramados para assimilar a saída do Fluminense. Então, a princípio, não deve assumir o Atlético, mas existe a possibilidade, tá? Caso o Fernando Diniz sinalize que vai precisar só de um curto período de férias ali com a família, do Atlético Paranaense esperar o Fernando Diniz para tê-lo ainda em 2024. Agora, no radar atleticano, caso a negociação com o Fernando Diniz não avance, surgem nomes como o Mano Menezes, né, que já treinou inclusive a seleção brasileira, passagem importante pelo Cruzeiro, e o nome de Odair Hellmann, que teve uma passagem marcante aqui no Fluminense, está com uma situação em aberto na Arábia Saudita, ainda não renovou o contrato dele, que vai até o final desse mês de junho, ou seja, tem mais 4 dias de contrato lá na Arábia, e inclusive jornais lá da Arábia Saudita ventilaram o nome do Odair aqui no Fluminense. O Daniel trouxe essa informação para vocês no vídeo aqui de mais cedo. Tem jornal lá da Arábia Saudita falando que o Odair seria um forte candidato a ser o próximo técnico do Flu. Mário Bittencourt, presidente tricolor, no entanto, na coletiva de ontem, fiz uma live aqui reagindo a essa coletiva, tá aqui disponível no canal para você depois lá assistir. Ficou uma live bem grande, né? A coletiva foi extensa, mas vale a pena você conferir lá. O Mário Bittencourt falou, né, que o técnico tricolor é o Marcão, que eles confiam no Marcão e que o planejamento é ter o Marcão até o final do ano no comando do Flu, então não viria Odair Hellmann ou outro nome nesse sentido para o Fluminense. Inclusive o portal Trivela traz uma apuração nesse sentido, tá? E eles dizem pra gente que o Fluminense sequer cogitou observar treinadores no mercado, né? Como eu acabei de dizer, o Mário Bittencourt afirmou que o Fluminense opta por ficar com o Marcão. Isso aí é informação, né? Não é especulação, é informação. O Fluminense vai ficar com o Marcão
no comando até o fim de 2024. Claro, assim como qualquer treinador, se ele não tiver bons resultados, ele pode acabar saindo do comando. Mas, a princípio, o Marcão fica até o final do ano aqui no Fluminense. O Mário Bittencourt rasgou elogios a ele ontem. E a Trivela traz pra gente que o Fluminense sequer cogitou buscar nomes no mercado, tá? Que em todo momento, quando se soube que iriam demitir o Diniz, né, que essa decisão foi tomada, o Fluminense já tomou junto a decisão, olha, vai ficar o Marcão aqui no nosso comando, porque o clube vê uma ausência de nomes de qualidade para um projeto mais longo nesse momento, então não vê motivo para ir ao mercado, né? Você contratar um treinador, fazer um contrato ali, vamos supor, de 1 ano e meio, né, até o final de 2025 com um cara, é um projeto um pouco mais longo, abrange um super mundial, e o Fluminense não vê ninguém com qualidade o suficiente para isso no mercado, prefere então a solução caseira, que é manter o Marcão para apagar esse incêndio e aí com calma se planejar para ali a partir de 2025, a partir do começo da próxima temporada, trazer um outro técnico para daí sim um projeto mais de longo prazo, uma coisa mais sóbria, vamos colocar dessa maneira, no horizonte tricolor. E a saída de Fernando Diniz causou algumas coisas no Fluminense, como jogador muito abalado com essa saída. Quem traz essa informação é a jornalista Aline Nastari, da TNT, e ela traz para a gente que o Mário Bittencourt, juntamente com a sua cúpula, tiveram uma reunião com o atacante Germancano depois do anúncio da saída do treinador Fernando Diniz. A diretoria tricolor tem uma preocupação muito grande com o atacante, porque ele está muito abalado com a saída do técnico e ele não conseguiu nem participar do treino tricolor da segunda-feira, né, que foi o dia que o Fernando Diniz foi demitido. O Germancano sequer participou da atividade daquele dia. Então a diretoria tricolor tem essa preocupação muito grande com o nosso atacante, no nosso ídolo Germancano, que a gente sabe muito bem, né? O Cano está vivendo uma fase muito ruim em 2024, não está conseguindo jogar, tem informações de que ele está com problemas físicos e aí está jogando um pouco no sacrifício. Saiu, né, uma matéria do GE ao longo dessa semana com o próprio Cano, em que ele fala que está com problemas no joelho, que está jogando no sacrifício. Após a derrota para o Flamengo na coletiva, o Fernando Diniz foi perguntado sobre isso e ele disse que essa entrevista do Cano foi antiga, né? Foi uma coisa antiga que o Germancano falou, saiu somente agora, então as pessoas confundiram que o Germancano estaria 100% e por isso que ele estaria jogando. De fato, o Germancano passou um período afastado, né, no elenco do Fluminense, ali lesionado, se recuperando desse problema no joelho que ele teve e retornou, mas mesmo depois que retornou não conseguiu jogar o futebol que ele apresentou aqui em 2022 e 2023, que encantou a torcida tricolor, que nos deu a Copa Libertadores da América. Então é um cara que vem numa fase muito ruim, a torcida vem criticando bastante, né, o posicionamento dele com o Fernando Diniz, porque ele recua muito para marcar. Teve jogo que você olhava o mapa de calor do Germancano e estava lá parecendo que era um zagueiro no elenco tricolor. Mas é um jogador que gosta muito do Fernando Diniz, né? Gostava muito do trabalho do treinador e está muito abalado com isso. Portanto, Mário Bittencourt e a cúpula tricolor bastante preocupados com a saída do Fernando Diniz, né? O efeito que isso está causando no nosso argentino, no nosso Germancano. E tem proposta de clube estrangeiro por jovem do Fluminense e outros 2 clubes interessados na contratação desse jogador. A gente vai falar muito sobre isso aqui a partir de agora. Só vou rapidamente lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Tricolor, você é comunicado de todos os vídeos e lives da Central, fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão. Então corre no link do comentário fixado, clica aí, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense e aí por lá, né, você vai apertar o botão seguir para fazer parte desse canal junto com a gente. Beleza? Eu vou te esperar por lá e vamos voltar aqui a falar dessa informação que quem traz pra gente é o jornalista Bruno Andrade, lá do UOL, tá? De acordo com ele, o Famalicão de Portugal fez uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo lateral direito Lucas Calegari. Calegari a gente sabe muito bem, né? Sobe ali no Fluminense com o Odair Hellmann em 2020, tem um começo até muito bom, mas depois oscila muito, não consegue, né, manter as boas atuações. E em 2023, após todo aquele evento, né, da cobrança de pênalti dele no clássico contra o Botafogo, que a gente acaba perdendo, ele joga até o jogo seguinte contra o Volta Redonda de titular, o Fluminense perde aquele jogo, logo depois ele é barrado e acaba saindo do Fluminense. Em 2023 ele ficou no Los Angeles Galaxy,
lá dos Estados Unidos por empréstimo, também com opção de compra. À época existia uma opção de compra de cerca de 10 milhões de reais e a equipe norte-americana a princípio pagaria para ficar com o Calegari, só que ele acabou tendo uma lesão bem grave no joelho, o que frustrou os planos tanto do Fluminense, que desejava a sua venda, tanto do jogador, que estava satisfeito por lá, quanto do Los Angeles Galaxy, né, que estava disposto a comprar o atleta. Assim, o Calegari voltou ao Fluminense, terminou de se recuperar por aqui e já voltou, inclusive, a entrar em campo, né? Ficou sendo relacionado durante algumas partidas e nos últimos 2 jogos ele entra em campo no segundo tempo. Contra o Cruzeiro, a gente não tinha o Guga nem o Samuel Xavier, o Marquinhos começa como titular na lateral, e aí o Calegari entra no segundo tempo, e no jogo contra o Flamengo, o Samuel Xavier e o Guga estavam disponíveis, Samuel Xavier começa o jogo, mas é substituído, e o Calegari entra, inclusive, na frente do Guga, né? O Guga estava muito afastado com o Fernando Diniz, ganhando poucas oportunidades, o Calegari é utilizado na frente do Guga ainda nesse último jogo. Agora surge esse interesse do Famalicão de Portugal, que fez essa proposta de empréstimo com opção de compra, né, pelo Calegari. E além do Famalicão, que é de Portugal, o Fortaleza, aqui do Brasil, e o Iverdon, que é lá da Suíça, também fizeram sondagens pelo lateral. Então o Calegari está prestigiado aí no mercado e é um jogador que pode acabar saindo do Flu nessa janela do meio do ano, né? Com a saída do Fernando Diniz, a tendência é que o Guga volte a ganhar um pouco mais de oportunidades, um pouco mais de chances, e o Calegari ficaria ali uma peça sobressalente que o Fluminense pode tentar negociar para fazer um caixa nesse meio do ano. Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário. Calegari, você aproveitaria o Calegari ou você aproveitaria a oportunidade e o negociaria em definitivo ou por empréstimo? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia. Gigante europeu de olho em craque do Fluminense, informação importante que vem lá do exterior e eu vou te contar tudinho. Só vou antes, claro, aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Dirceu de Lusiânia, em Goiás, para o Jorge de Florianópolis, para o Damata de Petrópolis, para o Edival de Araruama, para o Cliveraldo de Macaé, para o Amândio de Macapá, para o Gilson de Luiz Eduardo, na Bahia, e para o Assis de Manaus, Amazonas. Um abração para a galera ligada na Central, convite reforçado para você também, claro. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. Beleza? Então vamos falar dessa informação que vem lá da Itália, vem do jornal Corriere dello Sport, falando sobre o Milan. O Milan estaria interessado em jogadores de meio campo com características defensivas, volantes mais defensivas, e o volante André do Fluminense é um dos jogadores mapeados pela equipe rossoneira. Nos últimos dias, a equipe italiana fez os primeiros contatos com o agente do jogador para tentar entender se o André tem interesse em ir lá para o futebol italiano, quanto que o Fluminense gostaria de receber nessa transação, saber, né, portanto, se é viável que esse negócio ocorra. Tá? Vale lembrar que o André teve, né, isso já é fato público notório, como o Mário Bittencourt gosta de falar, ele já confirmou isso mais uma vez na coletiva de ontem, né? O André teve uma proposta de 30 milhões de euros do Liverpool recusada no meio do ano passado. O Fluminense optou por recusar essa proposta porque queria manter o André até o final do ano para poder ser campeão da Copa Libertadores, o que graças a Deus aconteceu. E agora o Fluminense tem esse, não dá para dizer desejo, né, de vender o André, mas por uma questão orçamentária, de planejamento financeiro, o Fluminense precisa vender o André. Então ele é uma das bolas da vez nessa janela do meio do ano. O Liverpool parece que se encontrou com outros jogadores de meio campo, não vai atrás do André, mas o Fulham, que sempre foi outro jogador muito interessado, também teve informações de poder, né, avançar pela contratação. Eles têm o João Palhinha, que é um volante muito bem cotado português, que está para sair, se eu não me engano, para o Bayern de Munique. E aí o André surge ali no radar como uma possibilidade, mas também foram ventilados outros nomes, né? Então não é tão certo assim que o André vai efetivamente
para o Fulham. Agora aparece o Milan, né, como mais um concorrente pela contratação do volante. A gente sabe que o Fluminense quer algo ali, né? O sonho é pegar esses 30 milhões de euros, foi o que o Liverpool ofereceu, mas eu imagino, isso aqui é mais um palpite meu, que ali algo na casa dos 25 milhões de euros, o Fluminense já está negociando o André, porque a gente acaba precisando desse dinheiro, teve o retorno técnico com ele e agora precisa do retorno financeiro para fazer, né, a roda financeira do clube girar. Beleza, galera? Essas eram as informações. Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário. Qual é o melhor destino para o volante André? É o Fulham? É o Milan? É outra equipe? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.